Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Roger Belisário, sou consultor tributário. Eu ajudo tanto empresas quanto famílias a pagarem menos impostos por meio de um adequado planejamento tributário sucessório, a fim de que estejam protegidos tanto caixa quanto patrimônio dos reveses, né, das surpresas, muitas vezes indesejáveis, que a vida pode nos proporcionar. Alguns de vocês já devem me acompanhar, então sabe que um dos trabalhos que eu desenvolvo é o de estruturação de sistemas patrimoniais para as famílias. Sistemas patrimoniais como os das famílias que eu estou apresentando aqui no slide. Qualquer família de classe média que tenha lá um imóvel sequer tem o direito, tem a condição de constituir um sistema patrimonial como essas famílias bilionárias constituíram, né? Elas possuem. E o objetivo de se constituir um sistema desse é para que, no futuro, os filhos não precisem ter que se submeter a um processo do inventário. O processo do inventário, como alguns já devem saber ou ter alguma experiência, é um processo que, na maior parte das vezes, é conflituoso, é demorado e muito caro, né? Chega a consumir do patrimônio da família até 40% desse patrimônio que foi deixado pelos pais. Enquanto que numa estrutura patrimonial, né, os próprios pais já podem deixar para seus filhos, até como um ato de amor a seus filhos, né, a um custo que pode chegar a ser até 10% mais barato do que se fosse feito num processo de inventário. Mas o nosso assunto aqui é para falar sobre a tributação do aluguel nos sistemas patrimoniais. E a grande pergunta que eu vou tentar, né, responder ou trazer aqui de informação, então é um convite para que vocês fiquem, né, até o final, é se vale a pena abrir um CNPJ para poder receber nesse CNPJ os rendimentos desse aluguel. Muitas famílias podem ter lá além da casa, da residência, né, onde moram, podem também ter outros imóveis, né, que seja mais uma casa, mais um imóvel, um galpão, ou ter, né, um patrimônio mais alargado, né, algumas casas, né, um volume maior de imóveis locados a terceiros, né, alugados. E muitos imóveis, eles podem estar registrados, né, terem sido adquiridos em nome da própria pessoa física. E aí, quando eles recebem, né, quando as famílias recebem os aluguéis decorrente desse patrimônio alugado, o correto seria até a família fazer ali um livro caixa, fazer um carnê-leão, para já recolher de uma forma antecipada o imposto de renda da pessoa física, para no final, né, no próximo ano, fazer lá a sua declaração de ajuste. Então, eu vou trazer aqui na tela, vou colocar aqui na tela como é que está a nossa tabela progressiva hoje, né? Nós estamos em maio de 2023 e foi, né, publicada essa medida provisória, né, 1173, que passa a vigorar a partir agora de 1º de maio, a tabela progressiva do imposto de renda. Então, a gente vê que quando a família, né, possui remuneração, né, a partir de 1.212, na verdade, né, quando a base de cálculo do imposto chega a 1.212, né, ela já começa a ter que recolher ali imposto de renda na primeira faixa de 7,5%, falando assim em termos nominais, né? A partir quando o rendimento total da família, né, que compõe a base de cálculo do imposto, supera os R$ 4.664, a alíquota já sobe para 27,5%. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Peguei aqui várias faixas aqui de rendimento do trabalho, né? Considerando que a família tem ali ela precisa ter um rendimento para sua própria subsistência, né? Que seja do trabalho remunerado como CLT, como funcionário, como servidor público ou como empresário, né? Recebendo ali o prolabore, né? Então, para cada, né, faixa de rendimento, eu calculei o quanto que seria de imposto de renda, né? E para as pessoas que têm mais facilidade em
ter, em compreender, né, de uma forma visual, eu trouxe aqui uma demonstração gráfica, né, do quanto que cresce o valor do imposto de renda a ser recolhido conforme o rendimento que essa pessoa possa ter. E aí vemos, né, assim, aqui a gente prossegue incluindo, né, o aluguel, né? A próxima tela que eu trouxe aqui para vocês é quando a família tem, né, além do rendimento do trabalho, também tem valores de aluguel a serem, que são recebidos, né, durante o ano, né? Aqui a minha periodicidade aqui é por mês, então todos os valores aqui estão calculados aqui por mês. E eu também, né, da mesma forma, estou querendo tentar ajudar ao maior número possível de pessoas. Então, o que eu considerei aqui para poder compor os cenários que eu vou mostrar, né? À medida que o rendimento da família, né, do trabalho aumenta, da mesma forma, né, aumenta os rendimentos do aluguel. Isso para que a gente possa tentar atender, né, a um número maior de pessoas, para que essas pessoas possam analisar, fazer depois ali os seus comparativos. E a gente vê aqui, ó, na primeira faixa, né, tendo o rendimento do trabalho no valor de R$ 5.000 e o rendimento de aluguel de R$ 1.000, o total da base de cálculo do imposto de renda para essa pessoa, né, ou para essa família, passa a ser de R$ 6.000. E aí, ela tendo, né, que declarar tanto o rendimento do trabalho dela, que muitas vezes já é retido na fonte pelo empregador, pela empresa, né? E somando com o rendimento do aluguel, o valor total do imposto de renda que ela teria na pessoa física seria de R$ 765. Né? Bom, trouxe aqui o quanto que era de imposto de renda que essa pessoa tinha sem o rendimento do aluguel. Para quê? Para que a gente possa comparar aqui, verificar qual foi a diferença, o quanto que aumentou, né? Ou seja, aumentou aqui para essa família da primeira faixa R$ 275. Mas esses R$ 275 representa um aumento de 56% no imposto, né? É uma variação muito grande. Apesar de alguns poderem entender que R$ 275 não é muita coisa, mas representa 56% de aumento do imposto, né? E aí, partindo lá para o outro extremo, né, que a família que tenha os seus rendimentos do trabalho de R$ 32.500, com mais R$ 6.500 do aluguel, o total do rendimento que ela tem que deve ser declarado, que vai compor a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, vai ser o quê? Vai ser de R$ 39.000. Esses R$ 39.000 vai gerar R$ 9.840 de imposto de renda a recolher. Sem o aluguel, o imposto de renda que essa pessoa ou família teria que recolher seria de R$ 8.052. É uma variação, um aumento de R$ 1.787, que representa 22% do aumento da carga tributária. E aí, mais uma vez, né, para as pessoas que têm, né, mais facilidade para poder compreender, observando, né, visualmente, eu trouxe aqui os gráficos para poder comparar, né? Aqui, a linha azul representa a variação percentual que nós tivemos do aumento da carga tributária. Né? E aí, em cinza, nós temos o imposto de renda sem o rendimento do aluguel, e em vermelho, né, o imposto de renda com esse rendimento do aluguel, todos calculados, né, com base na tributação incidente dos rendimentos da pessoa física. Bom, agora vamos falar sobre esses rendimentos na pessoa jurídica. Mas antes da gente falar sobre esse rendimento da pessoa jurídica, a gente tem aqui, eu vou trazer para vocês aqui a tabela, né, do que seria a carga tributária incidente sobre os rendimentos da pessoa jurídica. Na pessoa jurídica aqui, eu estou considerando que o regime tributário que esse CNPJ estaria enquadrado seria do lucro presumido, né? Lucro presumido, o que nós temos? Nós temos o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, em que a alíquota do imposto é de 15%, mas a sua base de cálculo vai ser o quê? Vai ser somente 32% da receita. Esse produto aqui vai gerar uma alíquota efetiva de imposto de renda
de 4,8%. Da mesma forma, né, de forma similar, é a contribuição social sobre o lucro, a CSLL, que é a alíquota de 9%. A base de cálculo também vai ser 32% da receita que essa PJ tiver. E dá uma alíquota efetiva no final de 2,88%. E, por fim, nós temos aqui o PIS e o COFINS, né? O PIS e o COFINS somam uma alíquota fixa de 3,65%, né? E a base de cálculo é 100% da receita. Então, temos os 3,65% que vai incidir, né, de tributação, de carga tributária para essas contribuições. Somando tudo, nós temos uma carga tributária total de 11,33%. Essa carga tributária de 11,33%, o que ela representa? Bom, lembra-se que lá na tabela progressiva da pessoa física, a primeira faixa é de 7,5%, e aí a gente tem ali as outras faixas, né, com as outras alíquotas, conforme o rendimento vai crescendo, vai aumentando. Então, a depender do quanto de rendimento a família tenha, né, na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, isso vai gerar, né, vai acontecer o quê? A depender do rendimento, passa a valer mais a pena trabalhar na pessoa física, na pessoa jurídica, do que na pessoa física. E aí aqui eu trouxe, né, para vocês um quadro também comparativo dessa carga tributária, né, separando o rendimento do trabalho que é recebido na pessoa física dos valores do aluguel agora recebidos na pessoa jurídica. Aqui eu não fiz ainda essa avaliação se vale a pena ou não, mas a gente já pode constatar aqui pela primeira faixa, né, que já vale a pena, num primeiro raciocínio, trazer esse rendimento para a PJ. Por quê? Porque o rendimento total que a família tem já ultrapassa a última faixa do imposto de renda da pessoa física, que é de R$ 4.800, aproximadamente, em que a alíquota nominal que vai incidir ali vai ser de 27,5%. Então, o que a gente tem? A gente tem o IRPF, o Imposto de Renda da pessoa física, do rendimento do trabalho, né, sem aluguel, os R$ 490. Os impostos na PJ que vai dar vai ser de R$ 113. A carga tributária total, né, que essa pessoa tem, né, vai ser o quê? Vai ser de R$ 603. Essa pessoa, né, estou consolidando, trazendo tanto a pessoa física quanto a jurídica. A carga tributária, né, que essa família passa a ter é de R$ 603. Bom, o valor do aluguel, se fosse tributado na pessoa física, seria de R$ 765. É uma diferença de R$ 161,70. É uma redução na carga tributária de 21%. Vale a pena levar para a pessoa jurídica, né? Do ponto de vista tributário, sim, vale a pena. E o que mais que a gente tem? Partindo logo lá para outra ponta, né? A gente tem o quê? Que o total de rendimento que a família tem é de 39 mil. Só que os 32.500, que é o rendimento do trabalho, é tributado na pessoa física. Vai dar R$ 8.052 de imposto de renda. E o valor do aluguel que essa família recebe, que é de R$ 6.500, já passa a ser tributado na pessoa jurídica. E aí, olha só, os impostos dessa PJ vai ser só de R$ 736. Bom, o total de impostos que a gente tem aqui, somando tanto pessoa física quanto jurídica, é de R$ 8.788. E o aluguel, se o aluguel fosse tributado na pessoa física junto com o rendimento da pessoa jurídica, né, seria de quanto? R$ 9.840. E aí é uma economia total de R$ 1.051. É uma redução de 11% dessa carga tributária. Bom, mais uma vez eu demonstro aqui que vale a pena, né, do ponto de vista tributário, a gente trazer os rendimentos do aluguel para a pessoa jurídica. Para as pessoas, né, eu trouxe aqui a demonstração gráfica também para para as pessoas que estejam assistindo o vídeo que têm mais facilidade
para captar essas informações de uma forma mais visual, né, eu tentei fazer aqui uma composição gráfica, né, do que seria o comparativo entre os cenários que eu apresentei. O vermelho aqui é o imposto de renda na pessoa física, né? O que está no fundo amarelo são os rendimentos do trabalho que são tributados na pessoa física, e o que está aqui em azul, esse pedacinho aqui em azul, é a tributação que a família tem na pessoa jurídica, né? Os rendimentos do aluguel recebidos na pessoa jurídica. E aí aqui a diferença, né, que nós temos que seria a economia, a vantagem que essa família teria em trazer para a pessoa jurídica, para um CNPJ, os rendimentos decorrentes do aluguel. Então, pergunta no final, né? Vale a pena abrir um CNPJ para poder receber esses rendimentos do aluguel? Bom, mais uma vez, do ponto de vista tributário, vale a pena. Mas tem outras questões que precisam ser analisadas para poder aferir se de fato é vantajoso ou não. Porque ao abrir um CNPJ, será necessária a contratação de um escritório de contabilidade para poder fazer a apuração desses impostos, para poder cumprir com as obrigações acessórias que são exigidas pela legislação, tanto a legislação federal quanto a municipal, né, que a gente precisa prestar contas. Então, isso precisa também ser levado em consideração antes de tomar a decisão de se constituir um CNPJ para poder receber esses rendimentos do aluguel. E aí, espero, né, que eu tenha, né, contribuído, né, trazendo algumas informações acerca de como que é a tributação, né, na pessoa física dos rendimentos do aluguel, né, se vale a pena a gente trazer esses rendimentos para a pessoa jurídica, né, e se vocês gostaram do vídeo, peço aí, né, contribuam com o canal, né, curtindo, né, compartilhando com outras pessoas que possam também se interessar por esse assunto. Às vezes você conhece, né, alguma pessoa que tem lá um imóvel alugado ou alguns imóveis alugados, né, e que muitas vezes evita ter que declarar esse rendimento do aluguel, justamente preocupado com essa mordida, né, do leão. E assim, você pode contribuir mostrando para essa pessoa que ela não precisa sonegar, né? Ela pode ter uma mordida mais suave nessa tributação para estar tudo mais certo, tudo mais correto, e ela não ser aí enquadrada, né, por um eventual crime, né, de sonegação, né? Porque a sonegação é um crime previsto, né, um crime contra a ordem tributária. Então, é bom estar tudo certinho, tudo regularizado, tudo regular, e inscreva-se aqui no canal, porque o meu objetivo aqui é trazer informações para as famílias que estejam relacionadas aos sistemas, né, de proteção patrimonial, e a gente ter o aluguel dentro de uma pessoa jurídica, nós estamos contribuindo com esse nosso propósito, né, de trazer esse tipo de informação a essas famílias, né, na hora de decidir por montar um sistema patrimonial, porque isso é só um dos benefícios que eu trago, né? Que eu estou apresentando aqui. Existe ainda uma série de benefícios e que eu, aos poucos, eu vou trazendo aqui para que possa, né, trazer informação, proporcionar aí um despertar, né, da consciência, que a pessoa pode, né, se ligar, dizer, poxa, até agora eu estou errado, eu não estou declarando esses rendimentos do aluguel, não estou fazendo isso da forma adequada, e eu passo a ver aqui, assistindo os vídeos, né, as informações que eu estou trazendo, que é possível a gente estar um pouco mais regular, pelo menos, né, e estar mais kit com a legislação, com as obrigações que a gente precisa cumprir. Bom, me despeço aqui, eu agradeço por vocês, né, terem me ouvido, né, e a gente se vê aí no próximo vídeo.